Será mesmo que a gente se tornou mãe pior ou a gente só está tendo mais acesso à informação? Nos últimos anos a gente vê cada vez mais a pauta da maternidade entrando no universo das mulheres, principalmente quando a gente se torna nova mãe. Isso é uma dúvida e uma questão que toma muito do nosso emocional, do nosso tempo, da nossa reflexão, que é: será mesmo que a gente está se tornando uma mãe pior, mais paranoica, mais preocupada? Ou a gente só está tendo mais acesso à informação, está conversando mais sobre isso e está tendo espaço para refletir mais sobre esse assunto do que se fazia antigamente? E pensando nisso, eu trago hoje para você uma reflexão de como que foi a jornada de ser mãe ao longo do tempo, como que isso mudou ao longo da sociedade e pontos da nossa cultura hoje que podem impactar e trazer essa pergunta para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Nicole Brits e aqui a gente tem conversas reais sobre questões e assuntos que rodeiam a nossa vida de uma forma leve, descontraída, mas com muita informação e muita reflexão. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui pra gente refletir hoje é: o que de fato é ser uma boa mãe? Eu acredito que essa é uma das primeiras coisas que mudou ao longo do tempo, porque a gente teve várias influências culturais, sociais e até mesmo financeiras que impactaram nessa nossa percepção do que é ou não ser uma boa mãe. E uma das coisas que traz o maior peso dentro disso são as redes sociais. Hoje a gente consegue se comparar muito mais com outras mães, ter mais referências e nós ficamos mais expostas. Antigamente era tudo muito privado, então vários erros, várias dificuldades, várias coisas que aconteciam ao longo da maternidade ficavam restritas ali ao ambiente do lar. Hoje a gente está muito mais aberta a compartilhar. Eu mesma, por exemplo, compartilhei a minha gravidez inteira aqui nas redes sociais, tanto no canal do YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. E isso gerou uma comunidade muito forte de mulheres que me acompanham e que trazem também esses mesmos questionamentos, que se identificam com essas dores. Então acaba sendo um espaço de troca e de vulnerabilidade que antes não existia, e que isso muda completamente a percepção que a gente tem hoje versus a percepção que as mulheres tinham antes sobre o que é ser uma boa mãe de fato. E como que era a maternidade antes da era digital? Os costumes e os hábitos de uma família e a forma que a mãe conduzia essa educação estava muito ligada à cultura local, à cidade que ela vivia, à família que ela tinha, o círculo social que ela estava inserida. Então as referências dela vinham da própria comunidade, ela aprendia vendo e ouvindo o que as avós, o que as mães faziam, o que as irmãs faziam e tomava aquilo como o conselho, a forma padrão, a melhor maneira de educar e criar o seu filho e desenvolver a sua maternidade. Da mesma forma, os erros e acertos, eles estavam ligados a esse círculo social que ela estava. Então é muito daquele clássico que a gente escuta: ah, mas meu filho fez isso e não morreu. Ah, mas eu eduquei assim e deu tudo certo. E com a evolução da medicina e da psicologia, principalmente depois dos anos 90, começaram a surgir vários livros e materiais que ensinavam para as mulheres a forma correta de se educar, de se ser mãe, de fazer certas coisas e a forma que você deveria cuidar dos seus filhos. Mas o acesso ainda era muito restrito, né? Quando isso começou, não era algo que era popular entre todas as mães. Então isso acabava ficando limitado a uma classe social um pouco mais elevada. Uma mãe de 1970 dificilmente iria receber em tempo real a informação de um estudo que trazia sobre os perigos de um bebezinho recém-nascido dormir com a barriguinha virada para baixo, porque aumentava o risco de sufocamento. Hoje em dia a gente tem essas informações chegando e sendo atualizadas em tempo real, e isso é muito positivo pra gente quando a gente aprende a usar e a pesar da forma correta para que a gente consiga ser uma mãe melhor. Da mesma forma, a quantidade de coisas que a gente vê é muito grande. E existem aqueles grupos que acabam sendo até chatos, que defendem certas coisas como verdades absolutas. Isso trouxe um peso muito grande pra gente e um sentimento de culpa enorme. E depois que a gente começou a viver com essa explosão de informação, a gente teve um efeito colateral muito grande, que foi a comparação. Com a internet, especialmente a partir de 2010, qualquer pessoa pode em tempo real pesquisar sobre amamentação, parto humanizado, BLW, métodos de alimentação
higiene do sono, educação e rotina da criança, formas de fazer a criança dormir, cama compartilhada, não fazer cama compartilhada. E isso trouxe benefícios que são inegáveis. Comunidade de apoio, diagnósticos mais rápidos, muito mais acesso à informação, capacidade da mãe, mesmo sendo nova, nunca ter tido nenhuma experiência, conseguir avaliar melhor quais decisões ela quer tomar, pensando no que é melhor para o seu filho. E se antes você só conhecia a rotina das mães, dos amiguinhos da escola, ou da sua vizinha, ou de quem mora aí na sua rua, hoje você acorda e vê uma mãe da Suécia dando café da manhã orgânico para o seu filho, montando um prato maravilhoso, enquanto você está sentado aí, tomando um café descabelado e pensando, meu Deus, aonde foi que eu errei? Por que que eu não consigo ser um pouco que seja parecida com essa pessoa? E mesmo a gente sabendo que muitas vezes esses recortes são coisas irreais ou editadas, é inevitável que a gente acabe se comparando. Principalmente numa cultura onde a gente passa muitas horas no celular, o nosso inconsciente ele é bombardeado com coisas que nem sempre a gente aceita ou pensa ou entende de forma consciente. E isso muda muito a forma que a gente se enxerga também. Então, se você fica aí no seu celular várias horas por dia só vendo exemplos maravilhosos, Ballerina Farms e mulheres que fazem manteiga na mão antes de dar o café da manhã para os filhos, é natural que você, quando abra o potinho da Doriana, se sinta um pouco uma fraude, mesmo você sabendo que a outra realidade está longe do que você consegue fazer hoje. E isso fica muito alinhado com um fenômeno social que a gente vive hoje, que é a síndrome da impostora. Essa sensação de que a gente nunca está sendo boa o suficiente, ou que nós estamos constantemente sendo julgadas, não estamos preparadas para assumir responsabilidades, fazer coisas, tomar riscos. Isso impacta não só na maternidade, como na carreira, como na nossa autoestima, em todas as áreas da nossa vida. E é interessante perceber que as mulheres são as mais afetadas pela síndrome da impostora, podendo chegar aí entre 70% a 80%. Vou colocar um número exato aqui na tela porque eu não me lembro de cabeça, mas é um número extremamente alto. Junto dessas mudanças sociais, a gente tem o desenvolvimento da ciência e a mudança das expectativas que a gente tem hoje na modernidade. Hoje a gente tem acesso a informações que antes eram inimagináveis. Na época da minha avó, que tem aí seus 68 anos, ela conta que na gravidez se fazia um raio-x e olhe lá se fazia um ultrassom. Hoje em dia, dependendo do acesso que você tem ali à saúde, você vai praticamente todo mês fazer algum exame. E nós acompanhamos aí desde a gestação, ao nascimento do bebê, ao seu desenvolvimento, com carteirinha da gestante, carteirinha da criança, onde a gente entende sobre curva de crescimento, desenvolvimento da nossa gestação, métricas de saúde que a gente precisa acompanhar. Nós temos hoje a Organização Mundial da Saúde que traz de forma muito mais detalhada alguns pontos importantes sobre a amamentação, sobre a alimentação da criança, sobre as vacinas, sobre os cuidados de saúde que a gente precisa ter com a criança, além do crescimento e do desenvolvimento do que a gente chama hoje de parentalidade consciente, que é ter uma conexão emocional mais ampla com a criança, valorizar muito mais isso do que antigamente, algumas décadas atrás, onde se falava só coloca a criança no berço e deixa ela chorando até dormir, que tá tudo bem. Hoje em dia, pra gente, é inaceitável. Eu nunca fiz isso com a Helena, nunca pretendo fazer e quero que ela se desenvolva, por exemplo, nessa parte do sono, de uma maneira segura, onde ela se sinta tranquila e pronta para desenvolver isso, essa autonomia dela. Ao mesmo tempo, ter esse excesso de informação e um excesso de pensamento sobre isso, às vezes faz a gente ficar meio paranoica. Por exemplo, quando a Helena era bebezinha, a gente não tinha a mínima ideia de como era cuidar de uma criança. E nós estávamos em casa, eu com 20 e poucos anos, meu marido com 20 e poucos anos, com uma criança de 3 dias em casa, algumas avós ali a 5, 10 minutos de distância, mas que não estavam 24 horas vivendo a nossa rotina ali junto com o bebê. Então muitas coisas eram assustadoras. A primeira vez que a Helena caiu em sono profundo em casa, depois de mamar, eu fiquei muito preocupada que ela tivesse se engasgado ou que ela não estivesse conseguindo respirar. Porque é uma coisinha tão tutuquinha que, assim, gera muitas vezes um medo e uma insegurança que chega a ser incontrolável pra gente.
Então, eu tenho certeza que eu fui o que a gente fala hoje que é a mamãe Nutella, porque qualquer coisinha que ela sentia, eu corria no médico, eu perguntava para profissionais, se eu não gostava da pessoa que me atendeu, eu ia de novo, eu pedia para falar com outra, mas eu queria ter as minhas dúvidas ali atendidas, quantas vezes forem necessárias. Eu até, talvez quem tava de fora podia até achar que eu era exagerada, ou meio louca, ou meio, como que fala? Hipocondríaca, mas esse acesso à informação traz esses dois lados, né? De você, às vezes, ter tanta informação que você chega numa consulta e fala, não, esse médico aqui tá falando besteira, porque eu já pesquisei muito sobre isso e eu sei que tal ponto não estão alinhados com o que ele tá falando. Ele tá dando uma orientação da Organização de Pediatria de 10 anos atrás, sendo que há 6 meses saiu um artigo novo, uma recomendação nova, um estudo novo. Então, a gente acaba, às vezes, até perdendo a confiança nesse profissional por conta disso. E isso é algo que a gente precisa saber muito bem dosar para não cair em uma postura que nada tá bom o suficiente ou que a gente sempre tem que contestar tudo que está acontecendo. É um equilíbrio difícil, é um exercício diário e eu me incluo nesse exercício porque eu sofro bastante com isso. E nós entramos na parte da maternidade virar um negócio. Mães influenciadoras romantizando a sua rotina com as crianças, voltando aos seus corpos maravilhosos em 15 dias, enquanto nós estamos aqui todas pelancudas, pensando que a nossa vida e o nosso corpo é uma tragédia. A rotina dessas mães vira praticamente um reality show. Você tá ali 24 horas por dia, acompanhando todas as coisas, marcas sendo construídas em cima disso, bebês que antes dos 2 anos de idade já estão ditos como milionários com o dinheiro das publis que eles ganharam, sendo apenas um bebezinho que está sendo exposto dentro das redes sociais. Felizmente, a gente viu um conteúdo do Felca recentemente sobre a adultização sendo amplamente viralizado e que bom que isso aconteceu. Porque as nossas crianças, elas precisam ser protegidas. E muitas vezes a gente se ilude ou começa a normalizar coisas que são perigosas para as nossas famílias, porque a gente vê aquilo em um recorte dentro de uma rede social, em uma família que tem uma realidade completamente diferente da nossa e que, ao acompanhar ali no nosso inconsciente, aquilo começa a se tornar mais natural. Depois que a Helena nasceu, eu dei uma pausa nas redes sociais, inclusive agora está sendo um retorno aí para trazer novos conteúdos e voltar a produzir de forma intensa. E a gente tomou essa decisão porque eu não quero expor a minha filha nas redes sociais. Eu tive um crescimento muito grande falando sobre gravidez. A minha comunidade estava extremamente engajada 2 anos atrás, quando eu estava para ganhar a nenê. Muita gente estava ansiosa para conhecer a Helena, como se fossem as titias dela. A gente chama assim até hoje, né? São as titias da Helena, vocês são as titias dela. Mas a questão da gente expor uma criança nas redes sociais vai muito além dessa conexão que eu, inclusive, sinto com essas seguidoras que se tornaram a minha comunidade. Então, esse ponto, ele é muito sério e muito importante. Inclusive, depois que eu comecei a viver e pensar mais sobre isso, eu comecei a pesar muito mais essa questão a ponto do assunto maternidade ter se tornado completamente diferente para mim. Porque quando eu vejo exemplos como esse de ultraexposição de crianças, aquilo não compactua mais com os meus valores. E eu vejo aquilo muitas vezes até como algo antiético. E eu não consigo consumir. Isso tem muito a ver com a questão de que as pessoas falam que a bolha da maternidade é muito chata. Porque envolve esses pontos e a gente começa a perceber as coisas de forma diferente de como a gente percebia antes. Com a monetização das crianças, muitos países e legislações começaram a questionar: quem controla esse dinheiro? Para onde ele realmente está indo? Em alguns países, como a França e os Estados Unidos, eles inclusive exigem que parte desse dinheiro seja enviado para uma conta que fica bloqueada em nome da criança até que ela possa ter a capacidade de acessar e administrar esse valor.
Um exemplo disso é a lei Jack Coogan, que é dos Estados Unidos, e que ela foi pensada para proteger atores mirins de Hollywood. Existem diversos casos que já rodaram na mídia, de inclusive mães ou empresários que tomam ações abusivas para se beneficiar com os lucros dessas crianças, crianças que passam por abusos, crianças que são negligenciadas, crianças que são adultizadas em nome do dinheiro para que outros adultos possam lucrar de forma absurda. Então, é muito importante que esses avanços aconteçam, porque também é uma forma de proteger as nossas crianças. Infelizmente, aqui no Brasil, esse debate ainda é muito raso, não existem leis dessa forma para proteger, então a gente, como mãe e como pai, tem esse papel de proteger essas crianças, de não apoiar coisas que estão diferentes desses valores, de fazer barulho, de realmente estarmos atentos e movimentarmos mudanças com relação a isso. E para a gente encerrar essa parte, eu te convido a ter sempre essa reflexão. Quem está controlando o dinheiro dessas crianças que nós estamos acompanhando nas redes sociais? Como elas são tratadas? Como realmente está o seu bem-estar e o seu desenvolvimento ali? Ela está podendo ser uma criança de verdade, ou ela está tendo mudanças muito impactantes na sua vida para que uma família monetize e viva de um conteúdo na internet. No fim das contas, esse excesso de informação sobre maternidade traz diversos sentimentos. Traz culpa, traz uma ilusão de controle ou de uma falta de controle, e que talvez nós somos mães piores hoje em dia. Mas, na minha visão, nós somos mães mais visíveis, nós somos mães mais vulneráveis, nós somos mães mais abertas a compartilhar e a conversar sobre essa jornada, que é tão intensa e que muda completamente a nossa vida. A informação dá ferramentas para a gente ser melhor, também aumenta o nosso campo e o nosso número de possibilidades de sentir culpa. E o maior risco de tudo isso é acreditar que se a gente seguir certas coisas à risca, os nossos filhos vão ser perfeitos. A verdade é que não existe ninguém perfeito, não existe método perfeito. E muitas vezes, quando a gente começa a se enviesar dessa forma, a gente acaba prejudicando aquelas crianças que a gente mais quer amar, cuidar e proteger na nossa vida. Por isso, para a gente encerrar hoje, eu quero te dizer que você está sendo uma ótima mãe. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que a sua cabeça está com novas reflexões, várias ideias e muitas visões diferentes. E por isso, eu reconheço o seu esforço, o seu interesse e a sua jornada. Lembre sempre de se comparar de forma positiva, de não cair nas armadilhas de querer ser uma mãe perfeita ou criar um filho perfeito, e que essa jornada nunca vai terminar. Ela só vai se desenvolver, se transformar, trazer novas dificuldades e novas dúvidas para a nossa vida. Mas o fato da gente seguir em frente é o que nos torna humanos. A gente vai errar muito, a gente vai acertar muito, e no final das contas o mais importante vai ser aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. Os nossos valores, os valores que a gente passou para os nossos filhos, a maneira como a gente construiu a nossa família e fez com que eles se tornem bons seres humanos, que sejam bondosos, educados, respeitosos, gentis, humanos, empáticos e principalmente os mais felizes que a gente puder permitir que eles sejam, porque a vida deles também vai ser cheia de altos e baixos. Nossa, quanta coisa! Bom, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a maior reflexão que esse vídeo trouxe para você hoje. E se você gostou, por favor, curte esse conteúdo, confere se você já se inscreveu no canal, porque isso faz com que a gente continue nesse trabalho de trazer essas reflexões e esses assuntos que são tão importantes de uma forma mais profunda, né? Chega de ficar rolando ali com informações rasas e que não fazem a gente parar para pensar um pouquinho sobre a vida. Bom, é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!